Hello, guys! Fala, galera, eu sou o Yuri, host aqui do podcast da KNN de São Miguel do Oeste. E hoje eu tô aqui com a Sara e com a Jenny. Elas são as nossas coordenadoras de pais e alunos aqui da escola. Muita gente talvez não faça nem ideia do que é isso, né? De que cargo é isso, o que faz isso, uma coordenadora de pais e alunos. Mas os nossos alunos estão cientes, nossos alunos eles conhecem, eles sabem muito bem porque eles são acompanhados por essas duas moças, a Jenny e a Sara. E hoje eu vou conversar com elas, elas vão explicar como elas conheceram a KNN, como elas chegaram até aqui e como que é esse trabalho tão importante que acontece na nossa escola. Detalhe, uma das poucas que faz esse acompanhamento com os nossos alunos, praticamente diariamente, né? Com cada um dos alunos, individual, com os pais, tudo tendo um processo de adaptação e de conhecimento e entrega de conhecimento também para os nossos alunos. Vocês querem se apresentar, meninas? Bom, eu sou a Sara, então. Eu sou coordenadora de pais e alunos da KNN. Trabalho principalmente com a parte adulta da escola, acompanho a jornada deles, a gente faz o acompanhamento pedagógico. E como o Yuri comentou, né, a gente tem então essas conversas com os alunos, que é basicamente o acompanhamento, entrega de boletim, enfim, a gente está auxiliando o aluno em toda a jornada dele, né? E eu sou a Jenny, então eu fico com a parte dos pequenos, das crianças de Kinder até Teens. E como a Sara falou, é basicamente a mesma situação, acompanho os alunos, converso com os pais deles, né? Dou feedback, entrega de boletim e tudo mais, acompanho aí a jornada deles na escola. Perfeito, então para começar, algumas pessoas já me viram no podcast anterior, né? Eu sou o Yuri, trabalho na área comercial da escola, já tive um podcast, por isso que a Letícia e o Jonathan pediram para mim estar desenvolvendo esse podcast aqui com a galera. E já fui franqueado, hoje voltei para a unidade de São Miguel trabalhar como comercial, auxiliar aqui o Jonathan, a galera também. E hoje, então, como eu comentei, a gente vai conhecer um pouco mais. Eu comecei na KNN como aluno, minha primeira experiência foi como aluno de espanhol. Não queria nem saber de aprender um segundo idioma, não fazia nem ideia de tudo que o mundo poderia me oferecer também, né? O sonho era de viajar, de conhecer lugares, mas era um sonho distante ainda. E queria saber de vocês, como que foi o começo de vocês na KNN, como que vocês conheceram a KNN, se foi desde o começo, se não, se vocês já falavam inglês ou não, como que foi? Primeiro a Sara? Perfeito. Na verdade, o meu começo na KNN não foi muito parecido com o de vocês, como alunos, né? Eu estava no último ano do ensino médio, me formando quase, era dezembro de 2022, e eu estava na busca de um emprego. Então, eu estava buscando, a gente estava mandando currículos, né? E como o meu ensino médio inteiro foi integral, eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, sábado o dia inteiro às vezes. Então, eu nunca tinha tido a minha experiência profissional, nunca tinha tido um trabalho, enfim, nunca tinha trabalhado antes. E nesse meio tempo a minha mãe estava de férias. E aí a gente estava juntas nesse processo de conseguir um emprego, uma vaga, uma entrevista, né? Sequer. E aí a gente estava ligando, eu ia entregar os currículos e tudo mais, até que a minha mãe, numa ligação, ligou para a KNN Idiomas e nada, né? Ninguém a menos do que a Franciele atendeu a ligação e conversaram ali. Então minha mãe conversou com ela e falou: olha, Fran, a minha filha, ela se chama Sara, ela tá saindo do ensino médio agora e ela faz qualquer coisa. E aí a Fran falou, beleza, então vamos lá. Daí eu fiz a entrevista, conheci a KNN, já tinha ouvido falar da escola, né? A gente conhece por rede social, por outras pessoas, né? A escola é sempre muito ativa nas redes sociais, então eu já tinha visto. Então isso eu já sabia o que era, quem eram, mas eu não tinha entrado lá, nunca tinha me despertado esse interesse realmente, como tu comentou, Yuri, sobre realmente fazer um segundo idioma. Sempre tive muito contato com o inglês, tanto que eu, enfim, cheguei na escola, fiz o nivelamento também depois de um tempo, mas não era algo que tinha me despertado, sabe? E quando eu entrei já foi assim, foi incrível, assim, a gente já conseguiu sentir realmente o feeling que a gente chama lá da escola, que é surreal, né? Eu lembro a recepção, enfim, desde o hello, que quando tu entra, todo mundo já sabe teu nome. E o treinamento foi super bacana também, foram 5 dias de treinamento. E aí eu comecei como ADM, né? ADM financeira, assim como a Fran. Comecei no administrativo, na recepção. E aí depois de uns 6 meses, eu fui pra coordenação de pais e alunos daí.
Legal. E a Jenny? Então, conheço a KNN desde 2019. Em junho, julho, ali comecei como aluna. Sempre tive o interesse de aprender o idioma, mas nunca tinha tido a oportunidade, assim. Daí minha mãe foi numa ação comercial no mercado. Minha mãe que recebeu, conversou, teve o primeiro contato, daí ela falou, daí a vaga foi pra mim, né? E aí a gente conversou, fui lá, conheci a escola e tudo mais. E aí meu caminho foi um pouco diferente da Sara, que eu vim do pedagógico. Comecei como teacher, né, de inglês. E aí segui depois para coordenação, né? E aí aprendi espanhol, depois mas tudo do zero. Não sabia falar nem hello direito. O espanhol sim, o espanhol eu sempre já tive contato na escola, eu sempre gostei muito. Então, e aí foi seguindo, foi fluindo, que nem a Sara falou, desde que a gente chega lá é algo diferente, assim, que tu se encontra. Eu sempre gostei muito, então foi naturalmente acontecendo. Tu se sente muito bem, né? Eu falo para os alunos também, porque tem muitos alunos que estão na fase da adolescência agora e que querem trabalhar lá na escola, né? Que querem ser teachers. E aí eles sempre falam, porque eu me sinto muito bem. Eu sempre reforço para os alunos que esse ambiente bacana, feliz, descontraído, divertido, é assim também com o pessoal que trabalha, sabe? Que não é só quando os alunos estão lá, é realmente um momento realmente muito divertido, é um ambiente muito tranquilo. E eu e a Jenny, eu sinceramente, assim, eu me encontrei na Jenny também, porque a gente trabalha juntas, lado a lado, eu acho que desde Do ano passado. Ano passado, as duas na coordenação, mas acho que na mesma sala foi desde janeiro, eu acho, Foi né? janeiro? É. Eu não sei certinho. Em todo podcast a gente fala que a gente se perde no tempo. É oficial. Mas É acho complicado, que foi. essa questão de linha do tempo não é muito fácil. Mas aí, então, a gente trabalha... Bom, vai fazer um ano, basicamente, que a gente tá na mesma sala todos os dias. E a gente se dá muito bem, né? Funciona muito Sim. certo. E a gente se ajuda, né? É a mesma função, mesmo setor dentro da escola, mas a gente tem similaridades nas duas, porque eu também converso com pais, é a mesma coisa, a Jenny também, ela tá no dia a dia ali, então ela conhece, conversa muito, os alunos adultos também conversam muito com ela, então isso é realmente é recíproco, sabe? Não é individual, não é um trabalho individual, né? Então isso é muito bom. E é assim que tem que ser, tem que ter essa conexão, porque quando eu não tô, eu confio de olhos fechados que a Sara vai fazer o que precisa ser feito e como já aconteceu, da mesma forma que eu faria. Assim, é surreal, assim. É verdade. E é por isso que funciona, e vice-versa, né? Então, e ajuda, porque precisa, porque são quase 400 alunos. Então, é uma demanda muito grande. Para entregar a individualidade, para ter esse acompanhamento, para focar, precisa ter pessoas trabalhando, estando ali, né? Em conjunto, né? É verdade. E a KNN, ela tem vários setores, né? Eu até falei no outro podcast, é dividido em setores, mas o setor pedagógico e a coordenação de pais e alunos meio que trabalham juntos, né? Os professores, sim, dão as aulas, mas eles também têm que alimentar um sistema, passar informação para vocês, né? Conhecimento de que vocês entendam, conheçam a realidade dos alunos também, né? O que eles estão se desenvolvendo dentro da sala de aula, né? Para que vocês consigam dar o feedback para eles, né? Para que vocês consigam conversar e auxiliar eles na melhor forma possível dentro do que eles estão aprendendo. Então isso acaba se tornando bem eficiente, né? Essa conexão entre vocês. Sim. Não só entre nós, mas como o setor pedagógico no todo, porque é uma engrenagem. Então, a partir do momento que algo não conversa, aí não rola, não funciona, né? Então tem que ser uma engrenagem. A gente tem que conversar com a coordenação pedagógica e assim vai seguindo. E até com o comercial também, porque é a porta de entrada do aluno. Desde que o aluno esteja na escola, quando ele está na escola, é nosso. A gente cuida. A gente costuma falar, né, que a retenção ela começa não é nem no primeiro dia de aula, sabe? É lá no atendimento comercial. A gente sempre tá, quando entra na escola. As meninas do ADM também, elas também são, que nem a Jenny falou, é uma engrenagem. Então, funciona muito junto. Não dá pra ter essas duas coisas separadas. Então, as meninas do ADM também são extremamente importantes para que a gente consiga
realmente passar esse feedback pro aluno e ter essa sequência, sabe? De conseguir fazer esse acompanhamento, né? Então, sim, e para o aluno também se sentir confiante de passar o feedback para a gente, né? Porque quando ele tem esse acolhimento que vocês fazem, às vezes o próprio comercial, até mesmo a ADM, ele vai se sentir confortável de falar caso aconteça alguma coisa na escola, na parte pessoal dele também, né? Conversar com vocês e ter essa liberdade, porque ele se sente acolhido. E isso faz total diferença pro atendimento de vocês, para a conversa entre vocês e eles, né? Para vocês saberem qual que é a dificuldade que eles estão sentindo na hora de aprender e vocês também saberem como auxiliar eles nessa dificuldade que eles estão tendo, né? E voltando um pouquinho para o que vocês falaram antes sobre o espírito KNN, sobre como que é, né, o trabalho, os alunos pensam que é só para eles, mas não, é entre a gente também, né? E eu já tive várias experiências de trabalhos, né? Eu acho que a KNN é o meu 4º ou 5º emprego de fixo, assim, de realmente trabalhar numa empresa. Antes eu já trabalhei de várias coisas, desde gandula, entregando folheto, várias coisas diferentes. Mas as outras empresas sempre foram incríveis, tá? Empresas que eu não tenho do que reclamar. Porém, na KNN é diferente. A gente sente que é diferente trabalhar na KNN. Esse espírito de alegria, de compromisso, não é que a KNN é uma bagunça, né? Tem suas regras, tem as coisas que cada um deve fazer. Porém, entre isso, a gente consegue deixar de uma forma mais alegre, de uma forma onde a gente consiga se comunicar tranquilamente, onde a gente consiga ter as festas no momento de festa, a gente consegue elevar o alto astral, né? Deixar as pessoas que às vezes estão um pouco mal se sentir melhor e quem está melhor se sentir melhor ainda, né? Então é algo que a gente tem dentro da KNN. Muito vem com Live the Road, Love the Journey, né? Que é o nosso lema. Sim. Então a gente aproveita esses momentos que a gente tem e realmente se conecta, gera conexões, vive experiências e a gente não vive um dia como se fosse menos um dia, né? Como a gente tivesse só existindo. A gente realmente aproveita e por isso que às vezes o nosso dia parece tão incrível, né? Dentro da KNN e a gente também consegue transpassar isso para os nossos alunos. Mas voltando um pouquinho também à história da Sara, né? Você começou como ADM. Isso. E era ADM financeira, era o que a Fran fazia também, né? E depois você foi para a coordenação de pais e alunos. Como que foi esse processo de migração para ti? Tipo, mudar de um setor para o outro? Como que foi isso para ti ter que agora atender e lidar diretamente com a dificuldade do aluno? Com o aluno. Sinceramente, foi a melhor parte. Porque, para mim, desde o ADM, desde quando eu estava lá recebendo um pagamento do aluno ou agendando uma reposição, eu era do financeiro, mas como, enfim, a demanda ali do dia a dia às vezes pede que a gente também auxilie a outra parte, né? Então, eu e a Lia, na época era ADM, a gente se ajudava muito. Então, às vezes, chegava um aluno, ela estava atendendo, eu agendava a reposição, enfim, vice-versa. E, nesse sentido, o meu principal problema, digamos assim, era não ter esse tempo com o aluno, sabe? Tanto que eu achava tão legal a Jenny, eu admirava a Jenny, porque realmente, sabe, ela conversava e quando ela saía da reunião eu pensava, cara, que legal, sabe? Ficou ali às vezes 1 hora conversando com o aluno e isso era realmente algo que eu gostava, sabe? Tanto que quando vocês matriculavam algum aluno de manhã, o meu horário sempre foi 11h30 da manhã, né? Começava 11h30. E quando eu via no contrato que o aluno ia estudar de manhã, eu ficava muito chateada, porque eu não ia ver aquele aluno, eu não ia conseguir conversar e eu adorava. Esse contato sempre foi muito presente na minha vida. Desde o ensino médio. Eu nunca tive experiências profissionais antes da KNN, mas eu sempre fui muito ativa nesse sentido de projetos, enfim, monitoria na escola, então eu participava de um projeto de extensão, vários assim, mas esse principal que mais pegou assim no meu coração, que era um projeto de artes.
E a gente fazia, basicamente, era um grupo que a gente montava, era aberto ao público também, e ali eu auxiliava os alunos e as pessoas que chegavam a se entender, a se enturmar, então eu fazia todo esse domínio ali da sala, então isso acabou me ajudando também, sabe? Sim. Algo que eu falei pra Fran na minha entrevista, inclusive, que ela perguntou se eu tinha experiência, eu não tinha. Mas aí foi tranquilo, sabe? Eu acho que, claro, no início é sempre um desafio. É sempre uma coisa nova, é sempre algo que tu não tá acostumado. A coordenação, ela é muito densa, tem muitas coisas. E não é uma coisa que tu aprende como, X, função, tu faz isso, isso, isso. A gente tá lidando com pessoas, então não tem um certo, um errado, sabe? É realmente tu sentir o aluno e tu ver como ele tá. Por isso que esse contato que a gente tem com os alunos, que a gente gosta de ter, ele é tão importante, porque hoje a gente vai no intervalo dos alunos, a gente dá risada, a gente conversa, mas quando a gente precisa falar sobre algo sério e ajudar esse aluno, acontece também, sabe? Flui normalmente. Então, eu acho que a coordenação, ela vem se concretizando todos os dias pra mim. É todo dia uma concretização no sentido de, todo dia eu aprendo algo novo. Realmente, sabe? Então, é um processo lento até tu se adaptar. E não é ruim isso é muito bom, na verdade. Então, eu amei, assim, foi realmente o que mudou a chave, assim, pra mim. E mudou também a forma como eu vi o idioma, sabe? No ADM, as meninas são muito cabeças hoje em dia. Elas têm esse sentimento, as meninas, enfim, estuda também. Mas, quando eu fui pra coordenação, eu consegui ter uma visão diferente, sabe? Porque é realmente muito mais do que a gente acha que é. Então, foi esse processo, assim, dessa migração, assim, do setor. A gente consegue perceber isso quando, às vezes, no treinamento já, da pessoa que às vezes não teve o contato com o segundo idioma, às vezes até num atendimento comercial, né? A pessoa, às vezes, ela não tem ideia do quão importante é aprender um segundo idioma, de saber se comunicar em inglês, de saber se comunicar em espanhol. E às vezes no processo, né, nesse caminho, os alunos também acabam deixando de entender isso. Às vezes ingressam na escola, fazem a matrícula com o objetivo de aprender inglês para viajar ao mundo. E no processo, são 2 anos, é pouco tempo para se aprender um segundo idioma. Sim. Mas nesse pouco tempo, às vezes, acabam deixando o sonho de lado por alguma coisa que aconteceu, por alguma situação que acabou acontecendo com eles, né? E vocês, às vezes, têm o objetivo, né? A função de reativar esse sonho ou buscar ativar um novo sonho. Porque tem muitos alunos que começam com o sonho de viajar e no passar do curso eles começam a ter o sonho de trabalhar de forma remota. Né? Ou trabalhar numa grande empresa aqui no Brasil ou fora. Então, esse processo vocês também acompanham e sabem desenvolver, auxiliar e resolver quando o aluno está com essa dificuldade, né? Esse medo, às vezes, porque pode ser um medo também, né? Mas que legal. Às vezes você comentou ali do projeto que você desenvolvia, né? Não é experiência de trabalho, é experiência de vida. Exatamente. Né? A gente passa por muitas experiências, a gente vive muita coisa e às vezes isso nos dá maturidade e bagagem para que quando chegue uma oportunidade, mesmo que a gente não tenha experiência na área de trabalho, a gente tenha experiência de vida e que a gente consiga mostrar isso para o nosso líder, para o nosso chefe ou para a pessoa que está contratando a gente, que sim, a gente é capaz de desenvolver aquilo, né? E que a gente pode sim fazer. Para Jenny agora, da parte do teu começo, né? Que você começou como aluna, mas você começou do zero, então foi um processo até você se tornar teacher, né? Depois de teacher foi um tempo como teacher, né? Para depois se tornar coordenadora de pais e alunos. E como que foi esse processo para ti desde o começo? Você entrou na KNN com vontade de ser teacher já? Não, mas é muito isso do que a gente estava comentando, né? Abre a nossa visão e a gente vai... Muita coisa acontece em 2 anos, né? Então, e é normal, as coisas acontecem. Boas ou ruins vão acontecendo, então a vida foi me levando para isso. E eu era da turma do sábado à tarde, do inglês, e naquele dia que eu enviei meu currículo, eu estava tendo aula com o coordenador pedagógico. Aí eu pensei, pronto, né, que era o Luke na época, né, e aí foi natural, a gente foi conversando, eu falei, olha, eu vou enviar, tem vaga.
e tal. Daí a Letícia também estava na recepção, e aí fui chamada para um treinamento de uma semana. Foi lá, fiz o treinamento, mas foi indo, sabe? Daí amadureci muito, fui crescendo, foi abrindo essa minha visão do que o idioma pode fazer na vida da pessoa. Aprender o inglês é a consequência, sabe? Mas o que tu aprende com... É clichê falar isso, é clichê. Mas a gente aprende muito também com os alunos, sabe? De ver eles construindo sonhos, de falar, nossa, eu quero fazer um intercâmbio e indo. Nossa, eu quero trabalhar fora do país e indo, sabe? Abrindo, ou talvez não para eles, mas a visão de conhecer novas possibilidades. Isso é muito bacana. E assim foi. Então eu comecei, já tinha ciência, mas eu acho que de teacher e para coordenação, assim, acho que foi amadurecendo esse lado do quão importante do quanto isso faz diferença, do quanto tá entregando algo que a pessoa às vezes não tá fazendo por hobby, sabe? Ou está e acrescentou algo mais. Entregar aquilo para aquela pessoa e falar, olha, toma, vai, usa isso na tua vida, sabe? Abre possibilidades, viaja, trabalha, vá fazer voluntariado, enfim. E é incrível. E aí depois, a transição, eu lembro que foi em dezembro para coordenação, então o pessoal tava de férias, aí fui treinando, acompanhando a Fran também, e aí foi indo, sempre auxiliando, buscando ajuda quando precisava. Estamos aí. E aí veio a Sara para dar um help também, né, no meio do caminho, e foi incrível. Né? E acho que completou ali a cereja do bolo, para o que tem que ser. Perfeito. A Sara começou como coordenadora de pais e alunos esse ano passado? Foi em junho do ano passado. Junho do ano passado. Até essa data você trabalhava sozinha como coordenadora, né? Aí cuidava dos 400 e poucos alunos sozinha. Era uma demanda bem grande, né? Sim. Era uma ideia que a Lei e o Joe, eles já tinham, né? De ir construindo essa forma da equipe ali, de ter duas, e aí foi incrível quando concretizou ali e deu certo para entregar realmente assim, a qualidade, né, a individualidade que a gente tanto fala, porque que é isso, o que a Sara estava falando é bem verdade, não é uma receita de bolo. Eu acho que um dos diferencial da KNN é isso. Tem treinamento. Para qualquer coisa que vamos treinar. Vai ter um suporte enorme, tanto aqui, nosso, como da franqueadora. Só que não é uma receita de bolo. Sabe, o pessoal da franquia, a Chay, ela comenta assim, às vezes a gente entra muito técnico. Eu tenho que fazer isso, mas são vidas, são pessoas. E aí é isso, de ouvir. Eu acho que é o que a gente, o que as pessoas procuram, e eu acho que é o principal. Assim, escutar. Escutar. E eu acho que isso agrega muito com os sonhos dos alunos, porque de fato a gente trabalha com sonhos. O aluno ele não vai iniciar o inglês por fazer uma coisa diferente, ele normalmente tem um objetivo, né? Mas é engraçado porque, como tu disse, Yuri, eles mudam, os objetivos mudam. Ao longo desses 2 anos, muita coisa acontece. Às vezes até em relação a algumas alunas, né, nossas que tiveram bebê no meio, uma gestação no meio do curso, ou mudança de cidade, de emprego, enfim. Então, tudo isso que muda também vai alterando a questão dos sonhos e dos objetivos dos alunos. Então, é engraçado, porque, claro, a maioria deles querem utilizar o inglês, o espanhol, o francês para o trabalho. Eles querem utilizar no meio profissional ou no meio acadêmico também, né? Mas eu adoro, a gente conversa muito sobre isso, sonhos diferentes dos alunos, né? Porque a gente tem muitos alunos diferentes que às vezes eles só querem aprender o inglês para assistir aquela série que eles gostam. A gente tem uma aluna, né? Ela é uma aluna que ela tá com a gente há um tempinho e ela sempre fala, Sara, eu quero o inglês só para eu poder assistir tranquila a minha série, sem ficar me preocupando em ler o negócio ali. Ela só fala isso. Então, isso é muito bom, sabe? Pessoas que são diferentes e que às vezes já estão com a vida inteira já formada, né? A gente tem alunos hoje com 70 anos, né? 75, o Edgar, e ele já tá com a vida inteira já formada, ele não tem nenhuma preocupação no meio profissional ou acadêmico, mas ele quer, ele inclusive
tenta muito, ele se dedica muito. Então, são esses alunos que a gente acaba aprendendo a mais também, sabe? Porque, calma, não é só o objetivo final, é toda a tua caminhada, né? A tua trajetória. O que agregou nisso? O que não foi tão legal? Então, isso tudo a gente vai conversando. Então, é realmente que nem a Jenny falou e eu acho que tem dado muito certo, assim, né? Então, sim. Só corrigindo que eu falei que a Jenny estava sozinha, né? Não era sozinha literalmente, Não, porque tinha a Fran como suporte, Sim. a Letícia, o Jonathan, né? Todo um suporte. Mas sozinha no cargo, digamos Sim. assim, né? Mas eles prestam todo esse suporte. Sobre essa parte do sonho, eu acho incrível porque, trazendo para nossa área, para a área comercial, teve a convenção deste ano. Na última palestra, o Patrick, que é um dos diretores comerciais, lá trabalha na área comercial, na palestra ele falou sobre isso, que chegou aos ouvidos dele, ele ouviu várias vezes, pessoas dizendo que a gente do comercial é vendedor de sonho. E ele falou com a boca cheia que não, que a gente não é vendedor de sonho. A gente realmente realiza o sonho daquelas pessoas, porque a gente entrega ferramenta para elas. A gente abre as portas para a pessoa aprender inglês. A gente só mostra para elas. Muitas não têm ideia de tudo que o mundo pode proporcionar. Muitas pessoas não têm ideia que o Brasil tem menos de 1% de todas as empresas do mundo. E a gente mostra isso para as pessoas. A gente mostra quão grande o mundo é e o quão importante é ela saber se comunicar em outro idioma, para que realmente ela possa alcançar o chamado sonho de visitar a Disney, de trabalhar para uma empresa de fora. Eu já tive uma pessoa que eu atendi que se tornou aluno da KNN e o sonho dela era trabalhar na ONU. E ela veio procurando o francês, porque um dos idiomas oficiais para trabalhar na ONU é o francês e o inglês. E na época a gente era na Escola de Maravilha, né? A gente não tinha um teacher, um professor para ensinar aula de francês, para ensinar o idioma francês. E eu mostrei para ela que sim, a ONU aceita pessoas que se comunicam em inglês. Tanto é que é o idioma mais falado dentro da ONU. O francês é um dos requisitos também, é uma das portas de entrada, mas o inglês sim é usado lá dentro. Então pensa só, o sonho da menina era trabalhar na ONU. E ela já veio com isso definido, pensa, a menina tinha 17 anos. Tem algumas pessoas que demoram um pouco mais para definir isso, o sonho. Talvez o sonho dela mude com o passar do tempo, talvez não, ela realize esse sonho, e, pô, que incrível, trabalhar na ONU é um diferencial incrível, é uma oportunidade incrível. Então, esse acompanhamento dos sonhos, né, a gente consegue sim mostrar para eles que é possível realizar. Os trabalhos remotos, né, tem muitos alunos que vêm estudar com a gente por conta dos trabalhos remotos, que, poxa, ganhar em dólar, um trabalho inicial a gente consegue ganhar muito mais do que no Brasil. Um trabalho inicial. E a gente mostra para eles como é possível, e como um processo de 2 anos pode ser fácil de alcançar para realizar esse sonho de trabalhar de casa, no horário que quiser trabalhar, para a empresa que quiser trabalhar, se quiser trabalhar fechado, se quiser trabalhar por contrato, freelancer. Existem inúmeras oportunidades, né? Inúmeros meios. Mas queria saber mais sobre como é esse acompanhamento que vocês fazem, como vocês se dividem e como que é esse trabalho que vocês fazem com os alunos, esse acompanhamento, como que é para vocês e como que é essa oportunidade, esse momento que vocês têm com eles de acompanhamento. De uma forma simples, né? Mas que vocês consigam explicar como que é que vocês fazem esse acompanhamento com eles. Na verdade, como eu comentei, a gente se divide de forma por idades, né, pela faixa etária dos alunos, pelo livro deles. Então, eu fico com os alunos adultos do módulo Book, espanhol, francês também, Keep Talking Advanced, On the Road também agora. E claro que dentro desses módulos, dentro desses livros, a gente tem alguns adolescentes também, né? Algumas turmas adolescentes, então converso com os pais também, né? O que não diminui o fato da Jenny também conversar. Então, isso a gente se divide dessa forma. E o acompanhamento, eu digo que ele é 100% do tempo. Todo o tempo que o aluno está lá. Então, a Jenny também, a gente está sempre no intervalo do aluno
A gente sempre tá ali, eu sempre tento receber eles também, quando dá um tempinho, claro, a gente tem os nossos horários, né? Então eu tenho os horários, a Jenny também, né? A gente tem o schedule, que a gente chama lá na escola, então um horário para fazer cada coisa, mas quando dá um tempinho a gente também tá acompanhando. E claro, as reuniões. As reuniões, elas têm diversos motivos, assim, né? Então depende muito do que o aluno tá precisando no momento, mas a gente gosta de conversar e realmente, assim, eu acho que quando a gente começa a conversar, o aluno fala e a gente fala e é realmente uma troca, sabe? O aluno, muitas vezes, às vezes os alunos eles estão um tempo já na escola, mas ainda quando tu reforça algo importante, quando tu reforça algo que a gente tem, que a gente agrega ali para eles, além do material, além das aulas, né? Como, por exemplo, os intercâmbios que tu comentou, né? O Junior Hub. Então, quando a gente comenta, é sempre um olhinho assim brilhando, é incrível, assim, porque a gente se conhece muito, principalmente os alunos que estão já há um tempinho, né? A gente se conhece muito, a gente fala várias vezes no ano em reuniões, né? Porque a gente sempre marca essas reuniões. Às vezes elas não têm, na maioria das vezes, ela não tem um problema a ser resolvido, tá? Então, não é, como eu posso dizer, não é você apagar um problema, é sim você ter esse acompanhamento. Então, ele vem antes de tudo, né? Por isso que acontece várias vezes durante o período que o aluno tá na escola e tá cursando. Então, a gente conversa sobre algumas coisas e o aluno sempre tá aberto, sabe? Eu acho que isso é muito legal, porque todos os nossos alunos, eles, pelo menos eu sinto que eles gostam de estar ali, eles gostam de estar conversando sobre, e eles realmente se abrem, né, pra conversar, então isso é algo incrível, assim, é esse acompanhamento, assim, mas em relação a isso. Perfeito. E para ti, Jenny, tem muita diferença desse acompanhamento com os alunos pequenos, que a conversa é diretamente com os pais, e um pouco menos com os alunos, ou se consegue conversar com os alunos também, consegue firmar os compromissos com os alunos? Quando eles estão mais adolescentes, mais crescidos, ali que a gente chama, às vezes eu converso direto com os alunos, mas sempre repasso para os pais. Então, sim, a maior parte é com os pais, não tem nenhuma diferença do que a Sara faz. É um alinhamento de expectativas. Na verdade, como a Sara falou, não é esperar algo acontecer. A gente acompanhando, dando feedback. Com os alunos que estão em idade escolar, é bem importante entender como é que tá ali, tá encaixando. Porque a ideia é que para eles, e para os adultos também, mas é que seja uma extensão da escola. Por exemplo, tem alunos que estão aprendendo a escrever. Né? Então, precisa ter esse acompanhamento para ver, já está alfabetizado? Precisamos focar ali, ele está né, tá tudo certinho no desenvolvimento dele, e mostrar para o pai entender esse período de alfabetização das crianças, né? E dos adolescentes acompanhar. Às vezes eles estão com problemas na escola, é muito externo também. Ou não, tá tudo certo, vamos lá, vamos acompanhar, reforçar, que nem a Sara falou. E a Lê fala, o óbvio precisa ser dito. Né? Sim. Então, às vezes, é reforçar aquilo que já foi dito, é uma entrega de boletim, é uma conversa no intervalo. Até para as próprias ADMs, elas acabam recebendo muita informação que são importantes, porque vão impactar na jornada dele. Né? Então, e eles se abrem, eles conversam, os pais também, né? Eles procuram a escola muitas vezes, porque assim, o que o aluno é na KNN, falando dos adolescentes, ele é na escola também. Eu sempre falo para os pais e falo para os teachers às vezes, né? Então não tem como separar. Então os pais acabam trazendo, e eu gosto de perguntar também, para estar alinhado, para entender como é que esse aluno está na escola, no inglês ou no relacionamento dele, porque não é só aprender um idioma. Quando você aprende um idioma, você acrescenta várias habilidades. Você se torna mais criativo, você se torna mais sociável, você tem muitas capacidades que são bem importantes, principalmente na parte da adolescência. Né? Então a gente vai acompanhando assim. Sim, e os alunos gostam, sabe, de receber esse feedback. Então isso é muito, muito importante. Eles gostam quando a gente passa um feedback, ou quando eles às vezes perguntam, eles mesmos querem saber, né? Então isso é muito bacana. Eu lembro quando eu era aluna, eu já tive reunião de rendimento com a Amanda, inclusive, e com a Sara no Capran. Eita. E era muito bacana, sabe? Me chamaram lá. E assim, tudo bem. Aí de mim se eu não levar os dólares, né? Tem que levar os dólares, separar. Perfeito. Sim.
Então, pelo que eu entendi, eu já sei, mas para que as pessoas saibam, esse acompanhamento ele acontece constantemente. Não é tipo, apareceu um problema, tem que resolver. É constantemente, Exato. mesmo que o problema não exista. Sim. Vocês fazem todo esse E é a acompanhamento. gente que chama o aluno, né? Então, Perfeito. é constante, né? É preocupação com o aluno. Sim. Porque tudo passa por nós. O aluno precisa trocar de turma. É com a gente. O aluno precisa, por exemplo, trocar a rota da van. Se mudou, precisa trocar o ponto da van. É comigo, Vocês. né? Ou com a Sara, dependendo Sim. da idade ali. Então, sim, várias demandas surgem. Né? Então, Ao longo, qualquer oportunidade de estar conversando com os alunos, a gente tá. Vocês gostam muito disso. Sim. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, né? A gente conversou aí referente a como vocês trabalham e tudo mais. Mas vocês vivem o Live the Road, Love the Journey também, né? Vocês gostam muito dessa oportunidade que o idioma traz pra gente, né? E queria saber de vocês. A Jenny já participou de um podcast por conta do World Class Teacher, né? Sim. Por conta de uma viagem que você fez. A gente poderia reforçar sobre isso, mas eu também sei que você fez uma viagem recente, né? Sim. Queria saber de você como que é, se essa questão das viagens para ti foi muito diferente, se você já sonhava com isso, ou se foi algo que se tornou realidade depois que você começou a estudar. Porque, querendo ou não, a gente sabe que às vezes é só um sonho, como eu falei antes, né? E que a gente não espera. Tipo, a gente não se planeja, porque a gente já tem o limite o idioma, né? Para mim, ir para lá, eu tenho que saber se comunicar. Não adianta eu querer me virar com o Google Tradutor, que não vai dar certo. Mas quando a gente já se comunica, a gente traça metas para que realmente esse sonho se torne realidade. Então, como que foi pra ti? Provavelmente sim, você já sonhava em viajar, Sim. mas como que foi essa virada de chave? Como que foi essa mudança pra ti de, poxa, agora eu posso? Então, acho que foi isso, foi um clique assim, cara, é possível. Olha só, a principal barreira eu quebrei, que é o idioma. Né? E quando, quem nem falar, tem Google Tradutor, hoje em dia é tudo muito tecnológico, mas tu perde a essência. Eu acho assim que nada como você falar com o local, como você falar com o nativo, saber as histórias daquele lugar e colher a informação assim, sabe? Tu tá usando aquilo que tu aprendeu, sabe? Porque é isso, conhecimento que você não aplica não serve. Então você tem que aplicar aquilo que você aprendeu, seja no trabalho, seja fazendo um TCC, seja viajando, conversando, porque é isso, é pra colocar o inglês pra jogo mesmo, ou o espanhol. Então eu acho que foi isso, foi na convenção de 2022 que lançaram o World Class Teacher e eu falei, eu vou. Eu não sei como, eu não sei quando, e aquilo, mas é de se planejar, entendeu? E sim, sempre tive a vontade de viajar, conhecer o mundo e falar inglês e tudo mais, né? Então foi aí que surgiu a oportunidade, me planejei. Foram 6 meses de planejamento e tudo mais e deu certo. E aí agora recentemente viajamos de novo, né? E foi bem legal também. Uma realidade diferente porque foi na América Latina, diferente da Europa, né? Eu fui pra Áustria e fui pra Buenos Aires agora. Então foi bem diferente, mas foi bem legal, foram 2 riquíssimas experiências, porque nessa viagem eu não fui sozinha para Buenos Aires agora, então fui com uma amiga e a gente pegou um city tour, então, que era um nativo também explicando sobre a história da cidade e tudo mais, então foi enriquecedor porque eu não imaginava quanta história tinha naquele lugar, sabe, e as pessoas ao redor também indo ver o tango e falaram quanto foi emocionante, quanto foi incrível. E, enfim, cada lugarzinho é muito aconchegante, aquela cidade. E na Áustria também, o pessoal muito acolhedor, que são diferentes, né? Tipo, a Europa, diferentes. eles te ajudam pra caramba, assim, se você precisar. Eu sempre conto do perrengue, né, que eu passei, enfim. Mas, assim, eles vão te ajudar. Mas eles são até a página 2, sabe? Eles são, assim, A e B e pronto, é isso. Aqui na América Latina, acho que o pessoal é mais acolhedor, assim, um pessoal super simpático, incrível, assim, eu gostei bastante também.
Das duas. E deu pra praticar o espanhol. Que bom. E tem planejado mais viagens? Já tá se planejando? Como que tá essa... Sempre tem a dream list, né, das viagens. Por enquanto nada certo, mas com certeza virão mais. Eu e a Sara, a gente sempre brinca, né, Sara? Depois da convenção. Sim, eu e a Jenny, nós temos um sonho em comum, que é ir pra Polônia. Então a gente vai planejar isso ainda. Só que ela gosta de inverno, eu não, daí a gente... A Jenny quer ir pra Polônia no verão. Aí eu fiquei... Mas tudo bem. Neve, né, galera? Mas vai dar certo. Vai dar certo. E pra ti, Sara, você já viajou? Não, eu nunca tive uma experiência internacional, mas eu tenho muita vontade também, assim como a Jenny. Sempre falo com a Jenny também sobre isso, é um interesse muito, muito grande. E eu sempre falo sobre Itália. E aí eu concordo em ir no verão, porque Obrigada. Itália combina com o verão. E Japão. E Japão, Sim. né? Então, eu tenho esse interesse. E como a Jenny disse, já quebrei a primeira barreira. O idioma. Exato. Caraca, mas ir pro Japão? Uma cultura totalmente diferente. Sim. Né? Totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Como que você acha que vai ser essa experiência? Então, eu acho que depende muito dos lugares que você vai, porque por mais que seja pequeno, tem muitas distinções, tanto de cultura, quanto de tradição, quanto de pessoas mesmo, né? Então, eu acho que o Japão, ele é um interesse, ele surgiu há muito tempo na minha adolescência já, e que eu acredito que não seria tão difícil. Eu sou positiva. Mas é porque realmente o pessoal fala muito inglês lá. Sim. Então, questão de língua, de idioma, não acho que seria um problema, né? Eu via, na minha adolescência, eu via vários vlogs e vídeos no YouTube. Eu sempre fui apaixonada por isso. Eu via intercâmbio, tudo. E lá o pessoal fala muito inglês. No supermercado, quando tu vai passar a compra, eles estão falando inglês. Então, isso é muito tranquilo. Mas eu acho que esse contato com a cultura diferente, eu acho que é isso que me atrai, sabe? É isso que eu queria muito entender como que é e como que funciona. Tem muitos lugares que são realmente mais, como que eu posso dizer, majoritariamente pessoas mais velhas, então a cultura é bem predominante lá, sabe? Sim. Então isso é muito legal. A Tailândia também, que a Helena foi, ela me interessa. Perfeito. Essa vontade por viagem, ela é incrível na gente quando a gente realmente entende tudo que a gente pode ter de experiência lá, né? Sim. Por exemplo, eu tinha o sonho de conhecer o Canadá, a Suíça e a Austrália, mas era porque eu gosto de frio. Tipo, eu gosto de frio, pesquisei os países que é frio, eu quero conhecer esses lugares. Continua ainda sendo um sonho, porque hoje eu entendi o quão cultural pode ser. Sim. Porém, vieram países que eu quero conhecer antes, como a Argentina, a própria Patagônia, Buenos Aires, o Chile. Sim. Chile também tem neve, Chile também é frio e é bem mais perto. Então, hoje já despertou esse interesse. Por quê? Porque eu conheci mais sobre o mundo, né? Eu entendi mais sobre a cultura dos lugares. Uma coisa que os nossos livros trazem para os nossos alunos, né? Total. Então, além de ensinar o idioma, os nossos livros ensinam sobre o mundo para os alunos. Então, eu aprendi muito sobre a Argentina, sobre o Chile, o próprio Uruguai, Venezuela. Hoje também eu aprendi sobre a Colômbia. É um lugar que eu quero conhecer, que eu não fazia ideia de que existia um lugar chamado Comuna 13, que é uma favela. Só que é uma favela onde eles transformaram em um ponto turístico. Não existe mais crime organizado, nem nada do tipo. E nessa favela tem escada rolante. Pensa, uma favela com escada rolante. Sim. Várias pessoas visitando, conhecendo. Sim, provavelmente deve ter guias contando as histórias, falando sobre a cultura, né? Então, esses países aqui da América Latina são muito próximos e tem muita cultura pra gente aprender, muita coisa pra gente conhecer, muitos lugares pra gente conhecer. Então, a gente acaba entendendo quando a gente recebe a informação, porque o nosso sonho às vezes é distante, é longe, por conta que a gente não conhece tudo que tem perto. Como aqui no Brasil, tem muitos lugares que a gente poderia conhecer aqui no Brasil. Óbvio que o idioma nos leva para fora, nos traz a oportunidade de ir para fora, nos outros países. Mas deixa eu pedir para vocês já tiveram alguma experiência com o idioma aqui no Brasil? Algo tipo diferente que vocês puderam auxiliar, que vocês tiveram talvez a dificuldade, ou que vocês passaram graças a ter o idioma?
Vocês tiveram alguma experiência Eu assim? acho que só na escola. Só na KNN. Com o Fedan, que é o holandês, né? E com o Jake também, que ele tava em maio do ano passado. O Oscar. É verdade, o Oscar também. Então eu tive esse contato com essas pessoas, falei o idioma e é ali que a gente mais se pesa, assim, mais fica, meu Deus, tô falando com uma pessoa de fora, né? Mas é muito, muito bom, porque realmente é ali que a gente se coloca pra jogo, sabe? É como eu falo pros alunos, é a urgência. Às vezes o aluno tá lá na sala, tá mais tranquilo, porque é um lugar mais aconchegante, né? Tem os colegas, o teacher, mas e lá fora, sabe? Então é realmente a gente precisa se dedicar para isso, para que isso aconteça. Mas eu acho que, assim, em relação a um lugar fora da KNN, eu acredito que eu nunca tenha tido nenhum contato, assim. A não ser a minha avó, assim, pedir alguma coisa, o que é isso? Aí sim, mas nada com uma pessoa, sabe? Entendi. E pra você, Jenny? Aqui no Brasil não, é mesmo a situação da Sara. Às vezes é uma reunião que tem que fazer em espanhol, porque tem pessoas que vêm de outros países, os alunos, os filhos acabam estudando, mas nem com o pessoal que vem de fora. E tem o Oliver também, né? Do espanhol. Oliver, é verdade. E é isso, acho que no Brasil, assim, eu vi muitas coisas, eu até te relatei, né, Yuri? Do banco lá, que não fui eu que passei, mas eu observei, né? O atendente tava atendendo a pessoa. E aí era em espanhol, a pessoa, a língua materna dela era o espanhol. E o atendente não tava conseguindo ajudar ela, porque tinha barreira do idioma. No aeroporto de Chapecó eu vi isso também. A mulher tava tentando explicar que ela estava sem a passagem e a atendente tinha que falar para ela que se ela não tivesse a passagem de volta, ela ia ser deportada. Então ela estava no telefone com alguém que falava português e espanhol para repassar a informação. Uma coisa assim, que se a pessoa falasse o idioma, não precisaria ter todo esse perrengue, né? Sim. Sim, perfeito. Aí eu fiquei no aeroporto. Enfim. Bom, a gente percebe isso, né? Isso por conta que o Brasil tem menos de 5% da população que fala um segundo idioma. Então a gente acaba tendo essa dificuldade. Tanto é que o Reginaldo está com uma meta, né? O CEO hoje da KNN está com a meta de dobrar a quantidade de pessoas que falam inglês no Brasil hoje. Então é um objetivo pessoal dele, onde ele vai desenvolver através da KNN, através das escolas que ele tem no Brasil inteiro. Isso se torna incrível. Mas então já está quase dando o horário. Antes de a gente finalizar e fazer o convite, eu queria dizer que uma das pessoas responsáveis por hoje eu fazer parte da KNN é a Jenny. Porque a gente estudava junto, né, na turma de espanhol. E eu estava trabalhando em outra empresa, para vocês entenderem também que quando eu entrei estudar na KNN, eu trabalhava em uma empresa que eu tinha a oportunidade de trabalhar no exterior, onde a gente atendia a América Latina já. Então foi o objetivo com que eu comecei a estudar espanhol, para realmente conseguir atender essas pessoas aqui dos nossos países vizinhos, porque a gente tinha a franquia que era mais próxima da Argentina. Então vinham argentinos comprar com a gente. E com o passar do tempo, eu mudei de emprego, eu mudei para outro emprego, e que era muito bom, mas que com o tempo eu acabei desanimando. Nada de ruim com a empresa, tá? Mas eu não me sentia mais confortável lá dentro, não via potencial de crescimento. E um dia eu acabei comentando durante a aula de espanhol com os colegas, né, que tinha acontecido alguma coisa e tal, que eu não estava tão feliz mais com o meu emprego. E a Jenny foi e me falou, tem vaga de comercial aberto, né? E eu não dei bola, ok? Tem vaga de comercial aberto. Muito obrigada pela informação. Obrigado pela informação. O que eu faço com a informação? E aí a Jenny foi lá e comentou com a Letícia. E a Letícia um dia me encontrou na praça, num evento que tinha lá, não lembro qual era. Era de Cosmo, não era de Cosmo. Eu não lembro, foi em 2022, faz bastante tempo. Mas a gente não estava no mesmo evento. Tipo, eu lembro que eu fui com alguns amigos e eles estavam trabalhando em um outro evento que estava acontecendo ao mesmo tempo.
E aí ela me encontrou lá e falou, olha, um passarinho verde me contou que, que não tá mais tão legal o teu emprego, que você não tá mais se sentindo legal lá, a gente tem a vaga, só mandar o currículo lá, passa pela entrevista, passa pelo treinamento, se você for aprovado, você vem trabalhar com a gente. Então, graças a Jenny, que conversou com a Letícia conversou comigo, hoje eu faço parte da KNN, tive toda essa experiência. Eu não sabia disso. Exatamente. Então, bom, quem me atendeu a primeira vez foi a Fran. Então, são acontecimentos, né? São motivos e experiências, conexões que a gente tem que acabam mudando a nossa vida, acabam trazendo oportunidades pra gente. E para finalizar, então, vocês têm um convite para fazer, né? Temos um convite. Qual que é esse convite? Então, tem uma pessoa que está no Chile agora, não sei se já chegou, mas ainda enfim, não. Ainda não chegou. Mas enfim, quando voltar, está convidado para vir contar sobre as experiências e tudo mais. Está vendo o The Road of the Journey lá, que é o Patrick, não é mesmo? O Patrick está convidado para vir, né? Colega do Yuri, né? Do setor comercial, porque o comercial também precisa viver isso, né? Viver Sim. o que a gente fala na escola, e o Patrick também é nosso aluno. E aí tá convidadíssimo para vir contar as experiências. Eu sei que tem outra pessoa, né? A Raíssa também tá indo pro Chile logo logo também. Daí esse é o Patrick pra mim. Mas tá convidadíssimo pra vir aqui contar as experiências, que eu sei que vai ter. Tava animadíssimo pra ir. Imagina que não, né? É isso. O Patrick também tem uma história bem, bem bacana com a KNN, ele vai contar. O Patrick começou bem, mas como a trabalhar, né, como colaborador, foi acho que um mês depois de mim, assim, foi bem pertinho. E o Patrick, com 5 dias, foi pra convenção. 5 Exatamente. dias trabalhando. Maluco, né? 5 dias de trabalho. Já tinha comprado a passagem, já tinha comprado... Eu estranhei o meu primeiro mês de trabalho, porque eu sempre via ele lá, e aí eu ficava, ele é um aluno, será? Como que... E ele sentava assim na recepção e ficava conversando, e a gente ficava conversando, e aí a Fran passava, hello Patrick, e eu, quem que é essa pessoa? Quem é o Patrick? Com camisa da KNN já e tudo, né? Exato! Não, é assim que começa, né? Mas... Então fica o convite, Patrick, o próximo a estar aqui é você, tá? A gente quer saber da tua viagem, tá? Eu sei que você ainda vai fazer ela, mas a gente quer saber todos os detalhes, então aproveite ao máximo, se conecte, tenha essas experiências e vem contar pra gente, né? Falou que vai falar inglês, tá? Inglês. Vai se virar no English. Então, bye bye, guys. See you. Bye, Thank bye. you.